Olá, irmãos, paz do Senhor. Espero que esteja bem com todos vocês. E estamos aqui para ministrar a palavra do Senhor e espero que a palavra seja de bênção para a tua vida. Antes de ler a palavra, eu gostaria de fazer uma oração com você, com a sua família, pedindo a bênção de Deus sobre essa palavra. Então, feche seus olhos, liga o teu pensamento no Senhor e vamos falar com o Pai. Deus, nesse momento eu quero te agradecer por essa oportunidade, por essa ocasião, para ministrar e ouvir a tua palavra. Que o Senhor abençoe cada um que está nos assistindo, todas as famílias, todos os irmãos, Pai. Que a palavra venha trazer consolo, direção, orientação, Pai, para todos. Que o Teu Espírito Santo esteja nos ajudando a conduzir esse trabalho e que o Senhor esteja abençoando, Pai, essa palavra em nossas vidas. É assim que nós oramos e Te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Bem, irmãos, a palavra que eu quero ler nesta terça-feira encontra-se no livro de Êxodo, no capítulo 19, e nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 6, que diz assim: Ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai e acamparam-se no deserto. Israel, pois, ali acampou-se defronte do monte. E subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: Assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Porque toda a terra é minha, e vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Amém. Bem, irmãos, é justamente com essa palavra que eu quero, nessa terça-feira, trazer, e já quero aqui colocar uma gratidão que eu tenho a Deus, porque vai ser por esses dias, irmãos, que estarei completando 20 anos em que eu estou nessa caminhada com Cristo. 20 anos em que eu levantei a minha mão, aceitei Jesus como meu Salvador. 20 anos que eu tive a experiência do novo nascimento, onde o velho Elber morreu e o novo Elber nasceu. 20 anos onde eu tive muitas experiências com o Senhor. E eu queria dizer para vocês o porquê que eu escolhi essa palavra, Êxodo 19, do 1 ao 6, porque foi justamente, irmãos, essa palavra que eu ouvi há 20 anos atrás. Eu lembro perfeitamente que eu entrei meio abatido, eu entrei assim, um pouco receoso na igreja. Eu achava que Deus não me amava, Deus não tinha mais planos para mim, eu não tinha mais chance com Deus. E quando eu ouvi essa palavra, foi num culto, foi numa sexta-feira, 20 anos atrás, mais ou menos. O que me marcou muito foi essa expressão: vós sereis minha propriedade peculiar. E o que quer dizer peculiar? Quer dizer algo que é distinto, algo que é especial.
Outras versões bíblicas, ao invés de falar propriedade peculiar, fala meu tesouro pessoal ou meu tesouro especial. Então é muito bonito a gente ver Deus chamando Israel como seu tesouro especial, como sua propriedade peculiar. E Deus estava ali junto com o seu povo, que estava de frente com o monte. Ele estava ali passando algumas diretrizes, algumas regras ali a Moisés para falar com o seu povo. E estava ali justamente para mostrar que a obediência os levariam à bênção, né? E muito interessante, irmãos, que por que Deus escolheu Israel como sua propriedade peculiar, como seu tesouro especial? Será que Israel tinha alguma coisa especial ou eles fizeram alguma coisa por merecer? Nada disso, irmãos. Nenhuma nação, ninguém pode fazer algo para conseguir algum favor de Deus ou para conseguir ser chamado de propriedade peculiar, né? Ninguém merece ser chamado disso. Deus escolheu Israel simplesmente pela tua bondade, pela tua misericórdia e através de Israel mostrar o seu plano, mostrar o seu caráter, mostrar qual que era o padrão que Deus queria que o povo vivesse. Deus escolheu uma nação especial para que ele chama de especial, né, para representar, né, o seu padrão, para ensinar a sua palavra e que essa nação pudesse mostrar a todas as outras qual que era o plano de salvação, quem era o verdadeiro Deus. Então Deus simplesmente levanta essa nação de Israel para simplesmente que eles sejam um representante, né? E mostrar qual eram os ensinos, quais eram as leis do Deus Todo-Poderoso e que as outras nações conhecessem a Deus através da nação de Israel. E assim como Deus, irmãos, chamou Israel para ser um reino sacerdotal, para ser um povo santo, assim também em Cristo nós somos chamados de geração eleita, de sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, né? Nós fomos chamados para anunciar, né? Anunciar as virtudes de Cristo, anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, conforme diz 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Então é um grande privilégio, né? Nós sermos, pela graça de Deus, pela sua bondade e misericórdia, sermos chamados de sacerdotes, sermos uma nação santa, sermos um povo escolhido, para simplesmente, irmãos, em poucas palavras, nós sermos um canal de bênção para as outras pessoas. Nós somos, irmãos, digamos assim, agentes de Deus para levar a palavra de salvação, para levar a palavra de vida para aquele que está desesperado, para aquele que está doente. E é um grande privilégio isso. Você pode até dizer o seguinte: puxa, pastor Elber, 20 anos aí de evangelho, talvez para alguns aí que está me assistindo tenha muito mais que isso, e com certeza tem muita gente que tem muito mais tempo de caminhada, mas 20 anos aí que não foram fáceis, né? Tive desafios, eu tive muitos desafios, né? Eu tive que enfrentar problemas eu sofri perseguição no trabalho, eu sofri com más intenções dentro da igreja, eu tive
alguns problemas também pessoais. Então, eu tive problemas de infertilidade, como muita gente sabe. Então, assim, irmãos, eu tive muitos desafios, mas eu pude observar como o Senhor me amparou em todos os momentos. E eu quero dizer aí para as pessoas que estão na caminhada que não desistam de maneira alguma. Eu lembro perfeitamente, irmãos, quando eu estava no meu terceiro mês de conversão, eu fui para um batismo da igreja na época, né? Isso foi no ano de 2001, por volta de 2001, algo assim. Num batismo em Itu, e eu estava ali bem na beira do lago, e veio uma diaconisa conversar comigo. E ela começou a contar como foi a conversão dela, e eu comecei a contar, eu era novo convertido, comecei a contar como foi a minha conversão e tal. E ela ministrou uma palavra na minha vida ali sobre 2 Pedro, capítulo 2, no versículo 19, que é uma palavra assim um pouco pesada, mas que serviu assim de muita base para mim, né? Que diz assim, 2 Pedro capítulo 2, versículo 19, versículo 21, desculpa, irmãos. 2 Pedro capítulo 2, no versículo 21. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. O que está querendo dizer aqui? Olha, era melhor que vocês não tivessem conhecido do que conhecerem a verdade e depois se desviar, voltar para trás. E aquela palavra me chamou a atenção. Falei, puxa, agora que eu escolhi Cristo, eu tenho que ir em frente, eu tenho que seguir, né? A própria palavra na carta de 2 Pedro, capítulo 2, dos versículos 20 ao 22, nos alerta isso. Olha, vocês que conheceram a verdade, vocês permaneçam, porque era melhor que vocês não conhecessem do que conhecer e voltar para trás. Porque senão o estado de vocês que era antes vai piorar. Ou seja, se eu desistir, eu vou ficar pior do que eu já estava. E isso é bem verdade, irmãos. Eu não conheço, assim, infelizmente, tá? É até meio triste falar isso. As pessoas que aceitam a Cristo e deixam o caminho, a vida delas acaba se prejudicando, acaba ficando pior do que já estava. Eu não conheço assim ninguém que me fale assim com toda a convicção, com toda a certeza, olha, eu deixei o caminho de Cristo e minha vida está melhor. A minha vida, eu estou mais calmo, eu estou mais em paz, eu estou tranquilo. Não conheço. Eu penso assim, irmãos, conhecer a Cristo é maravilhoso, conhecer o plano de salvação, mas voltar atrás, olhar para trás, não é opção. Voltar à corrupção do mundo, a viver como a maneira mundana, né, que há aí fora, não é opção, irmãos, não é a melhor coisa a se fazer. Então, quando eu conheci essa palavra, quando eu lembro quando a diaconisa me falando sobre isso, eu falei, eu tenho que seguir em frente, eu tenho que permanecer. E graças a Deus, irmãos, 20 anos, não pela minha força, mas porque o Senhor me tem me sustentado, e nisso sou muito grato a Ele. É muito comum, irmãos, na nossa caminhada, quando nós passamos por alguma tribulação ou por alguma situação difícil, a gente começar a pensar, Deus me abandonou, Deus me deixou, Deus não me ama mais, sabe? Irmãos, passar por tribulação não significa que Deus não te ama mais, né? E também, nós termos Deus na nossa vida, nós termos Jesus Cristo em nossa vida, não significa que nós não passaremos por tribulações, tá? Como eu disse para os irmãos, 20 anos de muitos desafios que eu vivi, muitas experiências. Mas o que eu posso dizer para os irmãos é o seguinte,
o amor de Deus não vai nos blindar, não vai nos garantir que não passaremos por tribulações, mas o amor de Deus estará conosco em todas as tribulações. Eu não sei que situação você pode estar vivendo hoje, alguma dificuldade, alguma situação que tá tirando o seu sono, tá te deixando doente, tá te deixando preocupado, tenso, mas pode ter certeza, meu irmão ou minha irmã, o amor de Deus está na sua vida sim. Você ainda é propriedade peculiar, tesouro especial de Deus. Não tenha dúvida disso, não tenha dúvida disso. Eu não sei quantos anos você já tem de evangelho, de repente você pode estar no começo, no primeiro ano, no segundo ano, ou você já pode ter 30, 40 anos. O amor de Deus na tua vida não mudou. Amém? Eu espero que isso você guarde com você no teu coração. Olha, Jesus, ele nos garantiu em Mateus 28, no versículo 20, que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Glória a Deus. Então eu não posso duvidar do amor de Deus. Nesses 20 anos, irmãos, eu tenho muito que agradecer. Apesar das tribulações, dificuldades, coisas que tive que enfrentar, que lidar, muitas vezes me batia o desânimo, me batia a vontade, às vezes até de parar, mas, irmão, persevera, fica firme. Eu quero falar com você nessa terça-feira. Olha, fica firme, não deixa. Por mais que, olha, pareça que Deus não está atuando na tua vida, o amor de Deus está na tua vida, sim. É difícil, sim, mas é muito gratificante, irmãos. Eu tenho muito que agradecer nesses 20 anos, sabe? De coração. Coisas que Deus fez na minha vida que de repente eu não merecia, mas Deus, ele é bom. Deus, ele é gracioso. E eu quero dizer para você nessa terça-feira, não deixe por nada. Fica firme. Tá difícil, continua. Não deixa que nada venha tirar você da presença de Deus. Em nome de Jesus. Tem um versículo em Romanos, capítulo 12 e versículo 12, que é assim, ele é bem curtinho, mas ele traz recomendações gloriosas. Ele fala assim: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação. Meu irmão, como você vai precisar disso? Seja você com 1 ano de cristianismo, seja você com 15, com 20 anos, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Busque sempre a Deus, ore, clame, mas voltar atrás é pior, conforme a palavra que está lá em 2 Pedro capítulo 2. Voltar atrás não é opção. Fique com a recomendação de Romanos 12:12. Alegrai-vos na esperança, seja paciente na tribulação. Não entregue os pontos, não deixe o evangelho, não deixe a sua fé, não deixe a sua vida espiritual ficar ao léu, mas creia que o Senhor está sempre com você, está sempre conosco. E o Senhor vai fazer coisas gloriosas, assim como Israel foi um povo, foi um reino sacerdotal, foi um povo santo, um povo que Deus tinha prazer de chamar de meu povo. Deus tinha prazer nisso. Eu tenho certeza que Deus tem prazer de te chamar de filho, te chamar de filha, e por isso que eu acho que a gente tem que permanecer com Ele em toda e em qualquer situação. Não desista, permaneça, e você vai continuar sendo propriedade peculiar do nosso Deus. Amém? Eu quero fazer uma oração, né? Pedindo a graça de Deus para que você continue, que você não pare, independentemente do que você está passando, do que você está vivendo, mas creia que Deus é bom e o seu amor é infindável. Oremos. Deus Pai, eu quero te louvar, te agradecer por essa palavra. Eu quero te louvar e te agradecer pela tua fidelidade, Senhor, e pela vida de todos que estão aqui
nos ouvindo e nos acompanhando. Eu peço a tua bênção, Pai. Que ninguém desista, Senhor, do caminhar. Que ninguém desista, Pai, do caminho da verdade. Se há alguém desanimado, se há alguém abatido, que o teu amor agora esteja alcançando. Que o teu Espírito Santo esteja dando coragem, esteja dando fé, esteja dando condições, esteja dando forças, que esteja conduzindo cada um de uma forma muito graciosa, Senhor. Pai, tira todo o medo, tira todo o desespero, e que com teu poder, Senhor, cada vida agora seja abençoada e permaneça, meu Pai, firme na tua presença, te glorificando e te exaltando. É assim que nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, eu espero que a palavra tenha falado ao teu coração. Eu senti no meu coração também de compartilhar um pouquinho aí com os irmãos desses 20 anos, né, que o pastor Elber tá aí no trabalho, tá aí na luta, de ficar na presença de Cristo, de não deixar a igreja do Senhor. E espero que você também tenha coragem, que você seja paciente e que vamos sempre juntos, irmãos, prosseguir, pois Cristo ele está sempre conosco, o seu amor está sempre sobre as nossas vidas. Amém? Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo esteja com cada vida, hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.